pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos continuar falando sobre análise de discurso utilizando o discurso do sujeito coletivo. Mas hoje nós vamos operar na prática como fazer esse tipo de análise. Já fiz um vídeo sobre análise de conteúdo na prática, agora nós vamos fazer análise de conteúdo usando o discurso do sujeito coletivo. Então, o que eu preparei aqui? Eu preparei aqui para vocês, um questionáriozinho que eu utilizei em uma pesquisa, certo? Eu peguei as falas e já organizei a pergunta, respondente 1, respondente 2, respondente 3, respondente 4, certo? Cada um dos respondentes aqui, no total de 20 pessoas participaram dessa pesquisa, certo? A ideia do discurso do sujeito coletivo, como eu disse no vídeo anterior, é que possamos transformar esses discursos que são apresentados pelas pessoas, essas falas, em uma síntese desse discurso a partir das categorias analíticas. Eu falando assim fica um pouco estranho, Mas vamos lá. Eu estou aqui com o Microsoft Word, na verdade o Word não, Eu estou com o LibreOffice aqui aberto, certo? Mas dá para fazer no Word, dá para fazer qualquer editor de texto, certo? Lembra que na análise do discurso a gente categoriza? Pois bem, o princípio é esse, certo? Então aqui, na opinião de cada participante da equipe, quais os principais pontos fortes do método utilizado? Deixa eu só contextualizar nesse questionário. Eu utilizei a aprendizagem baseada em times gamificada no ensino superior. E esse questionário aqui é um feedback que os estudantes me dão, certo? Sobre como foi o semestre de atividades, para que eu possa fazer reformulações, compreender melhor como foi essa experiência, tá bom? Então, eu utilizei esse questionário e aqui já estão todas as perguntinhas respondidas com as ideias de cada um dos respondentes. Então, bora lá. Aqui, é uma ótima ferramenta de se trabalhar em equipe. Isso aqui é uma ideia, Principalmente, aqui seria um errozinho de digitação, vamos corrigir. Em turmas numerosas, beleza. Então, a gente tem aqui duas ideias. É uma ótima forma de trabalhar em equipe, E é bom para trabalhar com turmas numerosas. Você vê que tem duas ideias? Então, você vai separar as categorias. Aqui seria, por exemplo, a categoria trabalho em equipe. E aqui seria a categoria turmas numerosas, certo? Que é outra categoria. Bom para turmas numerosas. São duas ideias, Beleza. Vamos para o próximo aqui. Fomenta o trabalho em equipe, diversidade de formas de avaliação. Aqui também são duas ideias, Trabalho em equipe. É uma categoria, e diversidade de formas de avaliação. A pessoa não especifica aqui, ela diz que tem um fomento ao trabalho em equipe. A pessoa não está qualificando se é bom ou se é ruim. Da mesma forma que ela não está qualificando a diversidade de formas de avaliação, certo? Se é bom ou ruim uma diversidade de formas de avaliação. Então, eu também na categoria, eu não posso expressar aqui qualidade, certo? Então, como eu vou colocar aqui como categoria variadas formas de avaliação. Estão vendo que é muito parecido com análise do discurso, Aliás, com análise de conteúdo. E realmente é bem parecido. A gente vai trabalhar no eixo inicial da análise de conteúdo, mas o que acontece? Após analisar o conteúdo, criar essas categorias, nós vamos fazer algo mais. Então, o discurso do sujeito coletivo ele é mais profundo na análise de conteúdo. Vamos aqui para o terceiro. Um dos pontos fortes do método era a discussão e o exercício ajudava a fixar melhor o assunto. Isso aqui é uma ideia, Que eu vou categorizar como o quê? Aliás, ela diz que é um ponto forte, Ela qualifica aqui, a pessoa qualifica. Então, aqui seria o quê? Atividades em sala de aula.
né, o exercício e a discussão que eram feitas em sala de aula. Essa abordagem também era interessante porque toda a aula o texto trabalhado era encerrado, dando início ao conteúdo sem atrasar ou acumular assuntos, né? Então aqui a pessoa está falando o quê? Mantém uma sequência de conteúdos, né? Que já é outra categoria, a gente está fazendo a categorização, certo? Então, vamos pegar aqui, né? Nós já temos aqui 3 respondentes analisadas, certo? Estão vendo que tem respostas maiores, tem respostas menores, isso vai variar, né? Obviamente eu não vou analisar os 20 conteúdos. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver agora, digamos que eu tenha terminado toda a análise aqui do conteúdo, certo? O que é que a gente vai fazer depois? Eu vou abrir aqui um novo documento e a gente vai agora trabalhar as categorias. Então, trabalho em equipe é uma categoria. Variadas formas de avaliação é outra categoria. Atividades em sala de aula. Eu posso ir copiando, né, e colando, que fica mais fácil do que digitar. Variadas formas de avaliação, atividades em sala de aula. Digamos que a gente tenha ficado só com essas 4 categorias, certo? Beleza. Então, eu coloquei as categorias aqui destacadas. Eu também vou colocar, isso vai ajudar a gente, no arquivozinho do Excel, ou Calc, né? Porque a gente vai fazer também a parte quantitativa depois. Lembra que eu falei que esse método é quali-quantitativo? Quem ainda não viu o vídeo, certo, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição o link que explica melhor, né, o discurso do sujeito coletivo. Foi o último vídeo que eu fiz. Aqui a gente está trabalhando já com o discurso do sujeito coletivo na prática, certo? Pronto. Certo? Isso aqui eu estou fazendo só uma preparação prévia para ficar mais fácil da gente trabalhar a parte quantitativa, tá bom? Então, bora lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as partes aqui, ó, do discurso referentes a cada uma das categorias, ó, indiferente de quem é o respondente, certo? Trabalho em equipe, tem essa outra parte aqui que é trabalho em equipe. Também. Vou juntar todas as partes que dizem o quê? Trabalho em equipe, todas as partes que são referentes à nossa categoria, certo? Vamos lá, tem mais algum trabalho em equipe? Não. Bom para turmas numerosas. Aqui. Coloquei? Não, não coloquei aqui. Deixa eu ver. Bom para turmas numerosas. Eu tinha esquecido dessa categoria. Então, essa partezinha aqui, ó. Para cá. Aí essa outra categoria aqui, ó, variadas formas de avaliação. Que é outra categoria, a gente está só organizando os dados, tá certo? Por enquanto é um processo só de organização de dados o que eu estou fazendo aqui. Ó, essa outra parte, atividades em sala de aula. Eu vou organizando tudo, né, de acordo com as minhas categorias, tá certo? E por último, essa abordagem, beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando só as ideias que as pessoas deram sobre cada uma das categorias, tá certo? Ó, aqui a gente tem 2 ideias, aqui a gente tem uma ideia, uma ideia, uma ideia e uma ideia. Aí eu vou lá no meu Excel, ó. 2, 1, 1, 1,
Deixa eu ver aqui. Eu tinha esquecido variadas formas de avaliação, que é um também. Já vou colocar aqui. Certo? Isso aqui vai ajudar a gente já já. Bom? Então, ó, digamos, todos os discursos que eu peguei, né, eu vou fazer esse trabalhozinho aqui de sistematizar. Certo? Ó, tá aqui, trabalho em equipe, todos os discursos referentes à categoria trabalho em equipe. Só os pedaços, certo? Porque você quer o quê? Reunir essas partes para sintetizar. Então, o que é que você vai fazer? Digamos que eu já tenha pego todas as partes, certo? Então, você vai dar sentido à reunião de todas essas partes que você foi recortando dos discursos. Você vai sintetizar o discurso de todo mundo. Discurso do sujeito coletivo. É uma síntese, né, na primeira pessoa sobre o que as pessoas afirmam, opinam sobre um determinado tema, sobre uma determinada questão, certo? Então, ó, aqui foram duas pessoas diferentes, né? Então, o que acontece? Ó, é uma ótima forma de se trabalhar em equipe, vírgula. Ela fomenta, né? Você faz só algumas pequenas mudanças, nada que mude o sentido. É normal também que o texto fique repetitivo, mas o ideal é que você faça com todas as partes. Não importa se ficar repetitivo. É para dar a ideia do quê? De que é forte, é presente, por exemplo, essa ideia de trabalho em equipe, certo? Se eu já tivesse mais categorias para cada um desses pontos, né, ficaria bem mais ilustrativo, mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem como é que funciona. Se eu tivesse mais categorias aqui, eu ia continuar, né? Geralmente você faz o quê? No máximo você muda um gênero, como eu fiz ali, né? Coloca um conectivo, certo? Faz um verbo de transição, certo? Mas nunca mude o sentido do que se fala. Você quer que o conteúdo permaneça, só que você vai reunir todo o conteúdo que está ligado a uma ideia, certo? Em um texto. E aí o que é que você faz? Você pode apresentar na forma de tabela, né? Eu gosto muito de apresentar como se fosse uma tabelinha. Uma tabelinha bem simples. Eu vou montar aqui para vocês, ó. Seria tabela 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 5. Então, ó, aqui a gente tem qual é a síntese, trabalho em equipe. Qual é o discurso síntese, que representa trabalho em equipe. Bom para turmas numerosas. Qual é o discurso síntese que representa? Lembra que você vai pegar todos, né? Aqui eu estou só exemplificando. A ideia é dar sentido. Então, se você tiver 20 pedacinhos de fala diferente, você tem que combinar eles de uma forma que eles não perdam o sentido. Lembre sempre disso. Esse é o princípio da análise de conteúdo utilizando o discurso do sujeito coletivo. Ó. Eu estou aqui organizando os dados. Ó. Né? Eu já estou tabelando aqui, né, de uma forma que fique boa para a minha leitora, para o meu leitor, certo? Tá trabalhando, tá visualizando, aliás, esses conteúdos, né? Já que eu estou analisando aqui é conteúdo, certo? Sintetizar esses conteúdos, ele é bem importante porque vai dar uma ideia do geral, né? Então você pode apresentar dessa forma aqui, ó. Já coloca, ó, tudo tabeladinho. Né? Aí lembra de colocar sempre na norma. Né? Ó, você pode inserir, por exemplo, aqui uma linha de cabeçalho com categoria e discurso síntese. Pronto, está feito o seu discurso do sujeito coletivo. Você lembra sempre de anotar quantos fragmentos você utilizou em cada categoria, tá certo? Aqui em trabalho em equipe eu usei 2, né? E nos outros eu usei 1. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos somar aqui, eu vou usar uma função de soma, certo? Para me dizer, certo? Eu usei 6 fragmentos de discurso. 2 em trabalho em equipe, 1 em variadas formas de avaliação,
um em atividades em sala de aula, um em mantenha uma sequência de conteúdos e mais um em variadas formas de avaliação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, usando isso, uma porcentagem, para que você dê ideia de quão representativa é essa categoria. Porque se eu mostrar só da forma que está aqui, né, meu leitor, minha leitora, não vai compreender. Poxa, desse discurso aqui, qual é o mais significativo? Ah, deve ser esse daqui que é maior, né? Não, aqui só teve uma categoria. Olha, só teve um discurso, enquanto aqui teve dois. Então, trabalho em equipe, nesse caso, seria o discurso mais representativo. Você mostra o quão forte é o discurso no todo. Por isso que você tem que fazer essa porcentagemzinha. E o que eu recomendo? Faça um gráfico. O que você vai fazer para fazer o sinal de porcentagem? Igual, certo? Ó, você vai botar o sinal de igual, clicar na quantidade do discurso dividido pela quantidade de fragmentos, certo? Ó, joguei aqui, eu puxei pela alça de preenchimento, certo? E agora é só selecionar tudo, certo? Vamos só transformar aqui em porcentagem. Cadê aqui? Né? Eu me lembro onde é que está essa função aqui no Calc. Deixa eu encontrar aqui, tabela de funções, criar um cálculo, inserir gráfico, inserir comentários, deve ser dados. Então, eu vou acelerar isso aqui enquanto eu estou procurando, tá bom? Aqui, formatar número, porcentagem. Pronto, ó. Esse discurso, trabalho em minha equipe, representa 33%, enquanto os outros representam 16,67%. Vamos conferir se isso está certo. Eu boto sinal de igual soma, abro parênteses, soma aqui do primeiro ao último, tem que dar 100%, né? Fechou! Certo? E aí, o ideal é que você crie gráficos, certo? Então, ó, eu vou selecionar a coluna de nome, vou selecionar a coluna, né? Selecionar ambas as colunas aqui, certo? E vou inserir gráfico. Você pode usar um gráfico de barra, né? Ó, aqui ele fez um gráficozinho de pizza, serve também, ó, tá vendo? Já inseri aqui o meu gráfico, eu prefiro um gráficozinho de barra, olha aí como ficou melhor. Né? Aqui na área do gráfico, né, eu gosto sempre de ter, né, as legendas, certo? Posicionamento automático na parte inferior, certo? Para ficar organizadozinho. Então, ó, com esse gráfico, você já consegue mostrar para o seu leitor, para a sua leitora, certo? O quão representativo é cada um desses discursos, certo? Deixa eu colar aqui, ó. Colar. Pronto, ó. A pessoa já sabe, essa categoria trabalho em equipe, ela representa mais de 30%, né, que é o 33%, enquanto as outras representam menos. Então, eu tenho uma ideia do quê? Do qualitativo, do que se está falando, né, dos dados qualitativos, mas eu também tenho, a partir dos dados qualitativos, essa análise quantitativa, que mostra a minha leitora, que mostra ao meu leitor quais são os discursos mais relevantes, tá certo? Bem, pessoal, então é isso. Essa é a base do discurso do sujeito coletivo, tá certo? É bem assim que você vai operar, categorizando, depois organizando. Você pode organizar aqui como eu fiz numa tabelinha. Vou soltar a negrita aqui, certo? Que assim fica prático, fica fácil de ler para o seu leitor, para a sua leitora. Você consegue dizer muito mais sobre os dados que você está apresentando, já que os discursos são sintetizados, né, dentro das categorias, e você também apresenta dados quantitativos para entender o quê? Qual é o discurso mais forte dentro desses discursos que são analisados, certo? Para que você possa mostrar quantas pessoas, quantos respondentes, quantas respondentes participaram dessa formulação de ideias, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você quiser apoiar aqui o canal Pesquisa e Jogos, né, peço a vocês que, só se você quiser, curta esse vídeo, compartilhe o canal, certo? Deixa aqui seus comentários,
né? Nós estamos sempre abertos aqui a discutir, a conversar mais, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!